Bomba internacional agora. Uma onda de protestos tomou as ruas do Irã e colocou o regime em alerta máximo neste momento. Milhares de pessoas passaram a exigir mudanças profundas enquanto o governo enfrenta pressão interna e internacional diante de um cenário que foge completamente do controle. As imagens estão rodando o mundo. Analistas falam em ponto de ruptura e o debate sobre o futuro do país ganhou força como nunca antes. Deixe o seu like para apoiar a liberdade, comente o que você acha desse cenário e se inscreva, porque essa crise pode ter novos desdobramentos a qualquer momento. Então preste bem atenção nas principais informações e me ajude a compartilhar. Parece que todo final de ano algo estranho acontece no Oriente Médio. Ano passado tivemos a queda de Assad, e agora estão tentando algo muito mais grandioso, a queda do regime do Irã. As ruas estão tomadas há 2 dias, e as mulheres estão tirando o véu e jogando para o alto. Em alguns casos, temos mulheres liderando as manifestações. Não é a primeira vez que ocorrem manifestações no Irã, mas desta vez tem coisa que precisamos enxergar melhor. E por falar em enxergar melhor, desta vez nós temos desde os estudantes da Universidade de Teherã que literalmente gritam pelo fim da vida do líder supremo Khamenei. Aos membros de castas mais altas que estão apoiando o movimento. O motivo para esse levante popular tem vários ingredientes, mas o principal deles é econômico. Guerras custam caro, e nós não podemos esquecer que o Irã entrou em guerra com Israel este ano, o que para um país com fortes sanções econômicas pode acabar sendo mortal. O desemprego disparou, a inflação alcançou 49%, e para piorar, tudo está faltando água e eletricidade na capital Teherã. E falta de energia no frio inverno iraniano deixa qualquer cidadão irritado. Agora junte essa insatisfação popular com a orquestração do Mossad, que está infiltrado no Irã, coordenando protestos e atuando em sabotagens. Temos a tempestade perfeita. Acho que ninguém duvida da capacidade do Mossad, o serviço de inteligência de Israel. A queda do regime iraniano resolveria quase todos os problemas atuais de Israel. E é por isso que existe esse esforço do Netanyahu para restaurar a monarquia iraniana. E está dando certo. Os gritos pela volta do Shah Reza Pahlavi são ouvidos por todo o Irã. Dahedei Hamadan. فرار کردن. As imagens do Ayatollah Ali Khamenei estão sendo defenestradas. Pessoas que ficaram com medo de ir às ruas gritam contra o Khamenei mesmo dentro de seus apartamentos. A revolta é geral. Os manifestantes conseguiram tomar a residência do governador de Fars.
Estradas também estão sendo fechadas. Pessoas do governo estão renunciando. Um exemplo claro é a saída de Mohammad Reza Farzin, presidente do Banco Central. As pessoas estão abandonando o barco. Os líderes do protesto, em geral, parecem muito com o que ficou caracterizado pelos protestos da geração Z. Esse estudante, por exemplo, diz que está pronto para morrer para lutar contra aqueles que roubam o dinheiro deles. Perceba, o que move o protesto são mais as denúncias de corrupção e a insatisfação econômica. Quem articulou o protesto percebeu que só gritar por liberdade não tiraria o povo de casa. A queda do regime trará a liberdade como consequência, mas ela não é o motor dos protestos. Mas o regime não está assistindo isso tudo passivamente. Quando eles pegam os manifestantes em minoria, estão prendendo. Também estão acontecendo casos de covardia, como atiradores em cima de telhados disparando contra os manifestantes. Algo parecido com o que vimos na Ucrânia em 2013. Não sabemos como isso vai terminar, mas sem sombra de dúvida, esses já são os maiores protestos contra o regime em anos. O herdeiro da família real, Reza Pahlavi, está incentivando o povo a continuar. No X, ele pediu para o povo se juntar aos protestos, fazendo uma greve geral. Ele está prontinho para retomar o trono caso o regime caia. No meio do ano, Netanyahu publicou um vídeo dizendo que eles voltariam ao poder. Se Israel realmente tiver sucesso nessa derrubada de regime, será uma verdadeira aula para Donald Trump, que não consegue derrubar Maduro, que tem um regime muito menos organizado do que a ditadura iraniana. Por falar nisso, ontem Maduro debochou novamente de Trump. Please, please, please. Yes, peace. Listen to me. Yes, peace. Peace forever. Peace forever. Peace forever. O homem não para de dançar e cantar. A sorte dele é não ser um inimigo direto de Israel. Terrorism not only to every part of the Middle East, but to Venezuela. Mais informações sobre esse assunto traremos aqui no canal. Olha, sinceramente, aí é demais. Aí supera todas as nossas expectativas. Ao longo dos últimos dias, nós temos aí testemunhado um escândalo atrás do outro envolvendo o Banco Master. Mansão recebendo o ministro do STF, jantares, eventos patrocinados pelo Banco Master. O Vaccaro entrando no jatinho para fugir, ele é preso e liberado no dia seguinte. A esposa do Alexandre de Moraes com um contrato num escopo que não é definido de 3,6 milhões por mês, somando 129 milhões. Dias Toffoli viajando no jatinho com o advogado do Banco Master, e assim que ele volta, eles botam tudo em sigilo. Banco Master pegando uma empresa de 100 mil reais de capital social lá em Minas Gerais e fazendo com eles negócios de centenas de milhões de reais, assim, não tem como piorar. Aí quando você acha que depois do Dias Toffoli fazer uma cariação, ignorando o PGR, a Polícia Federal, tudo para defender esse Vaccaro, entra no jogo o PCC. Agora parece que tudo faz sentido. Bom, vamos lá, vamos lembrar aqui, vamos voltar um pouquinho. Eu quero voltar com vocês, qual é a data disso aqui? Isso aqui foi em outubro desse ano, essa matéria. Organograma do crime. Veja as ligações das gestoras REAG e Autoinvest com o PCC, segundo a GAEC. Grave esse nome aqui, ó. REAG. Essa aqui era uma das gestoras dos títulos absurdos lá que o Carbono, né, aquela operação Carbono, Oculto, fizeram e descobriram que várias empresas eram, na verdade, empresas para lavar dinheiro do PCC. Grave esse nome, REAG. Vamos lá. Banco Master recebeu investimentos de fundo ligado ao crime organizado.
Reag Investimentos, que foi alvo da Operação Carbono Oculto, negociou CDBs na instituição financeira que foi liquidada pelo Banco Central. Calma que tem mais. Nova suspeita de fraude do Banco Master envolve fundos da Reag, alvo de investimento da Operação Carbono Oculto. E aqui, Banco Central identificou indícios de fraudes do Master com gestora investigada por elo com o PCC. A autarquia disse ao Tribunal de Contas da União que acionou o Ministério Público Federal em virtude de operações suspeitas entre o Banco de Daniel Vorcaro e a Reag Trust. Então preste atenção. O Banco Central, o que chamou a atenção do Banco Central, ele acionou o Ministério Público, foi ligação de Daniel Vorcaro com a Reag Trust. Voltando aqui, Reag junto com o PCC, lavando o dinheiro do PCC. Aí, de repente, nós temos Dias Toffoli e Alexandre de Moraes de forma escancarada tentando defender esse pessoal. Para não correr o risco de que eu seja preso e tenha de novo a Polícia Federal que bater na porta da minha casa, eu vou deixar este jornalista da Globo falar. É parte disso que o Guedinho falou, agora tem novidades sobre essa história, né? Que o Banco Central avisou ali para o TCU, disse, olha, nós descobrimos indícios de nova fraude e no dia 17 de novembro encaminhamos uma nova notícia de fato para o Ministério Público Federal, que vai analisar se isso vai ser incluído no inquérito do caso Master ou não. E o que tem de novidade que a gente obteve desde ontem aqui é que essas novas fraudes envolveram aqueles fundos da Reag, né? O Guedinho deve se lembrar, o Thomas... Sim, a Reag, que lava dinheiro do PCC. Você, Leilane, a Flavinha e o Dapi, que a Reag foi alvo daquela operação Carbono Oculto, né? Que fundos administrados pela Reag, não necessariamente a Reag estaria fazendo isso, mas fundos que eram administrados por ela, as pessoas teriam sido usados esses fundos para lavar dinheiro do crime organizado. E agora, novamente, os fundos aparecem nesta investigação do Banco Central como fundos que foram usados por Daniel Vorcaro para fazer um processo de supervalorização de ativos. Agora eu quero que você preste bastante atenção nessa próxima parte. Como que o Vorcaro fazia essa supervalorização de ativos? Como que ele dava o golpe, tá? E fazia títulos falsos? Como é que funcionava isso? O Banco Master emprestava um dinheiro para uma empresa, normalmente uma empresa ligada ao próprio Vorcaro, do próprio Vorcaro ou de pessoas de sua confiança. Essa empresa pegava aquele dinheiro e aplicava num fundo. Aí esse fundo pegava ali o dinheiro que foi aplicado nela pela empresa e ia no mercado comprar títulos. E de repente comprava um título de baixíssima liquidez, valor ali bem suspeito. E aí, segundo o Banco Central, títulos que hipoteticamente valeriam R$100 eram adquiridos como se valessem R$1.000, ou seja, inflacionando o valor daquele título, sobrevalorizando aquele título, né? E depois esse dinheiro que foi inflado foi usado para fazer aportes de capital nos últimos meses no Banco Master, para dizer, olha, o banco tem condição de se sustentar porque estão fazendo esse aporte de capital que o BC pediu. Só que o BC falou, mas esse dinheiro, esse ativo, tudo indica, não vale o que você está dizendo que vale. Então, não posso permitir que esse aporte seja considerado real para bancar o funcionamento do Banco Master. A nossa equipe aqui entrou em contato com a assessoria do Master, do Banco Master, Reag, e até agora eles não retornaram, não deram a posição deles sobre essa nova notícia de fato. Não deram, porque é indefensável. O que nós estamos vendo aqui é um escândalo que, olha, quando surgiu a primeira fala sobre isso, já era um escândalo que superava todos os outros. Ao longo dos últimos dias, ele foi tomando proporções tão absurdas que agora ele conseguiu englobar as maiores autoridades do judiciário do Brasil que estão escancaradamente defendendo esse pessoal. Alexandre de Moraes fazendo ligação para defender o Banco Master, pressionando a Polícia Federal, pressionando o presidente do Banco Central, a mulher dele com um contrato de 129 milhões, recebendo 3,5
por mês como prioridade, sem ter um escopo, sem ter defendido nada. O patrimônio dela subindo de 24 milhões para 80. A esposa do Dias Toffoli também com vários processos lá no STF, onde ele defende, onde ele foi lá e defendeu a JF, anulando uma multa de 10 bilhões. Isso está escancarado demais. No Peru, eles acabaram de fazer o impeachment de 3 ministros do STF. No Brasil, nós vamos precisar fazer de 6, de 9, porque parece que hoje só tem 3 que salvam. Cássio Nunes, André Mendonça e Luiz Fux. O Fachin, acho que está começando a ver que... Rapaz, se eu não começar a dar uma melhorada na casa aqui... Aí o Fachin vai e pede... Coitado do Fachin. Ele vai e pede um código de conduta. E os colegas dele querem trucidar o cara porque ele está simplesmente pedindo um código de conduta. E para concluir, na cereja do bolo, PCC envolvido agora no escândalo do Banco Master. Meu Deus, cara, eu não vou falar que não tem como piorar, porque do jeito que as coisas estão indo, amanhã vai aparecer que o Banco Master estava lavando dinheiro pro Hezbollah, pro ISIS, pro Al-Qaeda, né, pro Hamas, porque é só isso mesmo se for para piorar. Para mim, isso é um milagre de Natal. Olha só, esses dias para trás a gente teve uma decepção gigantesca quando o Donald Trump vai lá e derruba Magnitsky. Fala se aquilo não foi um momento de grande tristeza e decepção para todo o Brasil. E aí, de repente, do nada, surge algo muito pior que a Magnitsky. E que não só mirava Alexandre de Moraes e a esposa dele, mas agora pega também Dias Toffoli. Essa questão do Banco Master, gente, é a maior explosão de corrupção que já se viu dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas aí vamos lá. O Vorcaro, ele está muito confiante de que os seus amigos dentro da Suprema Corte vão protegê-lo. Só que agora essa certeza já não está desse jeito. Tanto é que o Dias Toffoli determinou uma cariação e depois teve que recuar, porque a imprensa e a opinião pública está totalmente contra o STF nesse momento. Mas nessa oitiva que o Vorcaro fez, ele deu uns sinais ali para dar uma graciada para a galera do STF. Olha o que ele falou. Vamos falar sobre os depoimentos de ontem que causaram um tremor na República Brasileira. Só que um ponto aliviou um pouco a classe política. O dono do Banco Master... Peraí, primeiro que você errou, não foi a classe política que foi aliviada. Aliviou um pouco os ministros do STF. O Daniel Vorcaro, ele sinalizou que descarta realizar uma delação premiada. Eu conversei com vários personagens de ontem, dessas oitivas, que ouviram Daniel Vorcaro, que ouviram agentes da Polícia Federal, e o que eles me disseram? Que o depoimento foi focado principalmente na insolvência da instituição financeira. E a defesa de Daniel Vorcaro demonstrou muita preocupação com o eventual vazamento do conteúdo que foi colhido do telefone celular dele. Por que eles estão com essa extrema preocupação do conteúdo do celular do Vorcaro? Por quê? Isso mostra essa resistência para uma delação. A solicitação foi de que as conversas que Vorcaro teve com autoridades públicas, que não têm relação direta com a investigação sobre a compra de títulos podres, sejam mantidas em sigilo. Conversas com ministros do STF, com a esposa de ministros do STF. Que conversas são essas, hein? No depoimento, Vorcaro reconheceu que tinha acesso sim a autoridades públicas, mas negou que tratava sobre os problemas financeiros do Banco Master. As oitivas foram conduzidas pela delegada da Polícia Federal, a Janaína Palazzo. Vorcaro foi o primeiro a depor e foi ouvido por cerca de 2h30. Depois passou ali por uma acareação com o ex-presidente do Banco de Brasília, o BRB. Isso porque o que eles falaram se contradizem. Agora, o que o funcionário do banco, o diretor do Banco Central falou, aí não houve contradição nenhuma. O banqueiro é investigado por fraudes financeiras bilionárias envolvendo a formação de uma carteira de crédito falsa para a operação de venda do Master para o BRB. Essa fraude, que foi descoberta pelo Banco ali Central e também na investigação da Polícia Federal, acarretou em uma operação contra Vorcaro e, além disso, o Banco Central decretou a liquidação do Banco Master no final de novembro. Aí o Dias Toffoli foi lá, pegou tudo, botou dentro do gabinete dele, proibiu novas diligências, decidiu uma cariação ignorando o PGR pediu para que não fosse feita a cariação, ele recuou, e aí o Vorcaro está falando o seguinte, olha, eu não vou fazer delação. Nesse momento, o Vorcaro está na convicção
de que seus amigos Dias Toffoli e Alexandre de Moraes vão protegê-lo, vão impedir que seja levada adiante esta investigação. Só tem um problema nessa situação. O Dias Toffoli, ele está na turma que ele tem minoria, que é a turma ali onde está o Gilmar Mendes, mas está também Cássio Nunes, André Mendonça e Luiz Fux. O que for julgado nessa turma já não é aquela certeza de que ele vai ser isento. Só que nesse momento ele está falando, olha, eu não vou fazer delação, eu tenho certeza que meus amigos lá no STF vão me proteger. Porém, a opinião pública, a imprensa, alguma parte da esquerda, a direita, já viram que o sistema é podre demais e a pressão pública pode impedir que essa proteção aconteça, assim como foi feito no Lava Jato. No período da Lava Jato, a pressão pública foi tão grande, tão massiva, que os ministros do STF acabaram sendo obrigados a condenar o Lula porque viram que naquele momento não tinha como fazer nada. Agora o Vorcaro está lá falando, olha, não vou fazer delação, e morrendo de medo de que conteúdo do celular dele possa vir a ser vazado. O problema é que essa não é a PF do Moraes. A PF do Moraes vazaria, já teria vazado tudo. Essa é uma outra PF que está fazendo essa investigação, que agora o Dias Toffoli quis controlar. Só que a delegada responsável por essa oitiva já brigou com o ministro auxiliar do Dias Toffoli, porque o Dias Toffoli queria que as perguntas fossem feitas para fazer defesa do Vorcaro. Perguntas no sentido, Vorcaro, você acha que o BC te tratou bem? Você acha que eles atrasaram? Você tem alguma coisa a falar sobre o cara? Tipo assim, tá perguntando pro o traficante se o fornecedor tá tratando direitinho, tá vendendo a droga direitinho para ele. Porque senão a culpa é do fornecedor e não do fogueteiro ali, do traficante. Tá tão ridículo. Essa situação tá tão ridícula que a imprensa que ama o STF tá começando a bater. Aí eu percebo. Eles perceberam ali o momento de colocar o STF de volta na caixinha deles, inclusive talvez punindo um ou outro, porque ninguém aguenta mais o que a Suprema Corte do Brasil virou. A perseguição, as condenações, as buscas e apreensões, a censura, acabou completamente com a luta contra a corrupção. Sem falar que o Dias Toffoli ele é conhecido pelo Transparência Internacional, que já soltou vários artigos sobre isso, inclusive o Brasil caiu no ranking de combate à corrupção, porque o Dias Toffoli anulou todas as multas de todo mundo, de todas essas empresas, devolveu o dinheiro roubado que estava fora do Brasil. Agora, o Vorcaro é a bola da vez. Será que o Vorcaro aguenta? Tem que ser preso esse cara. Esse cara preso delata rapidinho. Esse caminho daqui para frente ainda está um pouco obscuro, ainda é uma incógnita, no sentido de a gente ainda não sabe se Donald Trump vai fazer operações pontuais, como ele fez, por exemplo, com o Irã. Chegou ali, fez a operação, fez o que tinha que fazer e saiu. Já no caso da Venezuela, é um caso que envolve uma promessa de campanha que estava no topo da lista, que é a guerra implacável contra as drogas. São dezenas de milhares de americanos que morrem por overdose nos Estados Unidos todos os anos. E o presidente Donald Trump, ele segue nessa batida, principalmente quando o assunto é Venezuela e China. No caso da China, o fentanil. Nós ainda não sabemos a dimensão dessas operações, mas são operações que os americanos veem como uma guerra às drogas, mas ao mesmo tempo os americanos não querem o chamado boots on the ground, ou seja, soldados. Há relatos de que a CIA já estaria atuando dentro da Venezuela. O Piotr e eu tivemos uma longa conversa hoje no WhatsApp sobre Estados Unidos e operações secretas e o que o governo americano pode estar almejando. E aí entra a grande dúvida para os brasileiros, o que foi dado para Donald Trump, já que a esquerda fala tanto em soberania, mas o que Lula deu para Donald Trump? Porque depois dessas operações, que abateram embarcações e ampliaram essa ofensiva contra a Venezuela, tanto operações que abateram embarcações como a Operação do Porto também, já há imagens dessa operação na internet, o Lula, amigo de Maduro, não fez nenhuma declaração. Então, é inconcebível para nós, a revogação da Magnitsky, no sentido porque nós sabemos o que Alexandre de Moraes está fazendo com o país, como ele é um violador de direitos humanos, mas nós ainda não sabemos, não entendemos a dimensão dos caminhos geopolíticos do presidente americano Donald Trump. Não sei se entenderemos, mas essa informação ainda está muito difícil de ser acessada. O que foi conversado, o que Lula deu, porque não tem como não falarmos de Venezuela sem colocarmos a amizade de Lula e Maduro nesse contexto. E Lula segue em silêncio. Mas fato, Cauti, é que os americanos veem essas operações como mais efetivas e mais palatáveis se elas forem pontuais, como foi a operação do Irã. O americano está, assim, exausto de ver cidadãos americanos
e crianças também, adolescentes, sendo afetados pelas drogas.